Olá, alunos do Cursinho Popular Unicel Campo Limpo, tudo bom com vocês? Essa aula de hoje será sobre o reino Animalia e essa aula será dividida em duas partes. Primeiramente, eu vou explicar alguns detalhes sobre o reino Animalia, a origem dos organismos do reino e também falar sobre os primeiros filos presentes na linha evolutiva até Nemátoda. Posteriormente eu vou abordar os outros filos até chegando em cordados. Cordados são os organismos conhecidos como os vertebrados. Bora lá então para a aula? Pois bem, como já foi comentado na aula dos 5 reinos, o reino Animalia é definido segundo características comuns presentes a todos os animais, que são seres eucariontes, ou seja, são organismos que possuem uma célula com envoltório nuclear que separa o material genético do meio citoplasmático. São organismos multicelulares, portanto, possuem mais de uma célula. Os animais são exclusivamente heterotróficos, obtêm seus alimentos do meio onde vivem por ingestão. É um grupo com maior diversidade de organismos entre os reinos, por conta das suas diferentes formas presentes nos organismos, e essas estruturas diferenciadas dão a alta adaptabilidade nos diversos tipos de ambientes. Os animais são divididos em dois grandes grupos, de forma informal: os invertebrados e os vertebrados. Os invertebrados não possuem vértebras e os vertebrados as possuem. Só lembrando que são divididos de forma informal por conta dessa classificação não obedecer às regras da taxonomia. Então, portanto, a gente fala de forma informal para fins didáticos. E, como na biologia nem tudo é perfeito, há exceções entre os animais. E essas exceções serão comentadas de acordo com a apresentação dos filos presente no reino Animalia. Contudo, para essa aula será utilizada uma classificação que compreende 9 filos, com base de relação e parentesco evolutivo, especificada de forma resumida e simplificada, com a utilização do cladograma, como é apresentado aqui na tela. O cladograma é uma representação gráfica de ramificações, como aqui no caso dos filos, desde o filo polífera até o filo cordada. Então, será abordado cada filo e suas características e representantes atuais. E existem duas características que definem o reino animal como um grupo filogenético. O grupo filogenético seria uma classificação onde todos os organismos dentro do grupo que compreendemos como o reino Animalia possuem, ou seja, todos os organismos possuem essas características, que são, primeiramente, a multicelularidade, ou seja, todos os organismos possuem mais de uma célula, e existe um desenvolvimento embrionário onde as fases são bem definidas, como a formação do zigoto pela fecundação, ou seja, pela união do espermatozoide, que é uma célula reprodutiva masculina, e o óvulo, que é uma célula reprodutiva feminina. Mas a forma como essas fases acontecem, por exemplo, na fase de mórula e blástula, são diferentes nos grupos, e nesta aula não será abordado o desenvolvimento embrionário desses grupos, mas é bom salientar que são duas grandes características que definem esse grupo: a multicelularidade e o desenvolvimento embrionário com as fases de mórula e blástula. As esponjas mantêm uma condição de desenvolvimento embrionário até a fase de blástula, enquanto que o surgimento de outra fase embrionária chamada glastulação
estão presentes nos demais animais. E essa fase será abordada com mais detalhes a partir dos quinidários. Como se desenvolvem a partir da blástula, as esponjas não possuem tecidos verdadeiros, já que estes tecidos se diferenciam somente a partir dos folhetos germinativos que surgem apenas na gastrulação. Então, esses folhetos germinativos são estruturas embrionárias que dão origem aos tecidos e se originam a partir dos quinidários, ou seja, a partir das águas vivas. As esponjas possuem características muito peculiares e, por isso, são considerados grupo à parte do reino animal, o que valeu a denominação para esse grupo de Parazoa. As esponjas representadas pelo nosso querido Bob Esponja são organismos que vivem em meio aquático, podendo ser no oceano ou de água doce. São animais que não possuem movimento, ou seja, eles ficam fixos ao substrato. E também possui um sistema aquífero. O que seria esse sistema aquífero? A água que está presente no meio tem uma certa direção de movimento que passa pelo corpo da esponja e sai por um determinado local. Então, primeiramente, a água passa pela uma estrutura chamada poros. Esses poros estão presentes nas células chamadas de porócitos. Citos significa célula e poro, buraco. Então a água passa por esses buracos e logo após dessas células existe um outro tipo celular muito importante para as esponjas, que são os coanócitos. Os coanócitos fazem o movimento da água dentro do corpo da esponja e, além de ter essa função de movimento, eles também eles absorvem pequenas partículas para dentro da célula, onde lá no interior da célula vai ocorrer a digestão. Então, é bom frisar que a esponja não possui sistema digestório. As células chamadas coanócitos fazem o movimento das partículas presentes na água e absorvem essas partículas para a digestão interna dentro da célula. E aí, então, ocorre essa entrada de água e após essas células agirem na captação das partículas para se alimentarem, essa água é enviada para fora através do ósculo. O ósculo é uma grande abertura que fica geralmente acima, na parte de cima da esponja. Como podemos ver nessas figuras, essa de cima a gente consegue ver o ósculo, que é a abertura maior presente na esponja. Aqui a gente tem uma comunidade de esponja, que é da mesma espécie, e as outras fotografias demonstram uma variedade de espécies de esponjas, né, com relação à forma e à coloração. E as esponjas possuem tanto a reprodução assexuada por brotamento, ou seja, uma parte da esponja brota e vai para outro local, e aí então gera uma outra estrutura espongiforme. E tem outra também por fragmentação, que seria um caso, por exemplo, de uma esponja sofrer uma fragmentação, né, uma dilaceração do corpo. Ela pode, depois de um tempo, produzir novas células, e essas células vão se juntando ao ponto de reformar, digamos assim, o indivíduo. Até porque se a gente pegar uma esponja e triturar no liquidificador e deixar espalhado em um determinado local, a tendência é que esses fragmentos criam novas células, essas novas células vão se juntando e refazendo um novo indivíduo. E também existe outro tipo de reprodução assexuada chamada de gemulação. As esponjas produzem uma gema, e essa gema
fica inerte, ou seja, ela não se reproduz. Em uma condição extrema, por exemplo, que o animal pode passar, essa gêmea pode ficar intacta e posteriormente gerar um novo indivíduo. E também tem a reprodução sexuada, por formação de gametas, tanto masculino e feminino. E os coanócitos são as estruturas que produzem esses dois tipos de gametas. O espermatozoide fica presente na água, produzido por uma outra esponja, e aí quando adentro pelos poros, os coanócitos captam os espermatozoides e lá algumas células produzem o óvulo, então ocorre a fecundação e posteriormente o zigoto é emitido para o meio aquoso, né, onde pode gerar aí, novas células e desenvolver um indivíduo adulto. Logo após o surgimento dos poríferos, na linha evolutiva surgiram os quinidários, o filo Quinidária, representado pela nossa água-viva. São organismos que, a partir desse ponto, possuem tecidos verdadeiros. Então, a partir dos quinidários em diante, no cladograma que eu apresentei inicialmente na aula, todos os organismos possuem tecidos verdadeiros. É uma condição evolutiva muito importante, aliada também a surgimento dos folhetos germinativos na glastulação. Então, é outro evento evolutivo também importante que acontece em todos os demais organismos animais, que é o surgimento do ectoderma, que é um folheto germinativo que dará origem à pele e ao sistema nervoso, como é demonstrado aqui nesse esquema da formação desses folhetos. Primeiramente, a gente tem uma blástula, que é um estágio inicial ali do desenvolvimento do animal após a fecundação, onde a gente separa a blástula em polo animal, que seria o polo relacionado à região que vai ter muitas divisões mitóticas, e o polo vegetativo, que seria uma região que não vai ter tantas divisões assim. E aí é o início da glastulação por embolia. Então essa parte do polo vegetativo, ela invagina-se, como é representado aqui nessa parte amarela, e aí posteriormente essa invaginação vai surgir o arquêntero. O arquêntero é uma cavidade digestória primitiva. No caso dos quinidários, eles ainda não possuem o sistema digestório. Eles possuem uma cavidade onde ocorre a digestão do alimento na parte externa e também na parte interna, ao contrário dos poríferos, que ocorre somente na parte interna. Nos quinidários, a digestão já ocorre na parte externa por produção de enzimas digestivas. Então, na fase final da fase da gastrulação, a gente tem a glástula em corte, demonstrando o ectoderma, como falei para vocês, origina a pele e o tecido nervoso, e temos aqui o endoderma, que vai gerar a parte do revestimento dessa cavidade digestiva e algumas células que estão relacionadas à movimentação. Vale lembrar que nos quinidários ainda não há o surgimento do músculo, contudo, há o surgimento das primeiras células nervosas. A gente não considera um sistema nervoso, a gente considera células nervosas que possuem uma certa ligação e criam estímulos para os animais, tanto para o movimento como para a alimentação, ao contrário dos poríferos, que não possuem essas células sensitivas nervosas. Tá? Então, nos poríferos não existe ainda sistema nervoso, no quinidário também não, mas existem células que transmitem informações nervosas.
Uma outra condição muito importante que a gente considera do ponto de vista evolutivo é o surgimento da simetria radial. Aqui nos quinidários a gente consegue, por exemplo, na água-viva, a gente dividir 4 partes iguais, ou seja, partes especulares, que ao contrário das esponjas, a gente não consegue fazer uma divisão radial em 4 partes e nem bilateral em 2 partes. Do modo de vista, ponto de vista, geral, os animais diblásticos, ou seja, que possuem somente 2 folhetos germinativos, na fase inicial do desenvolvimento animal, possuem simetria radial. Ao contrário que os animais que possuem mais de 2 folhetos germinativos, ou seja, os 3 folhetos germinativos, que vão dar os 3 tipos de tecidos diferentes, não só 3, demais tecidos também, como vai ser abordado em cada filo, eles já possuem uma simetria bilateral, ou seja, uma divisão em 2 partes do corpo. Então, os quinidários possuem 2 formas de vida, chamadas de pólipos e medusa, como é a forma da água-viva. E pólipos a gente tem como representantes Anthozoa, que são as anêmonas do mar. Essa classe não tem uma alternância de gerações, ou seja, elas são pólipos em toda a sua vida. E a gente tem uma outra classe chamada Scyphozoa, que são organismos que possuem as 2 formas de vida. Uma parte são pólipos e outra parte são medusas. E também a gente tem a outra classe chamada Hydrozoa, que também possui a fase pólipos e medusa. São organismos coloniais, ou seja, eles são livre-nadantes, como as caravelas e as águas-vivas, e eles possuem, assim como os pólipos, tentáculos. Esses tentáculos são estruturas utilizadas para a movimentação das partículas, dos alimentos para o meio interno, onde ocorre a digestão. Os quinidários possuem uma estrutura chamada quinidócitos. São estruturas que geram uma intoxicação nos demais animais. É uma forma de defesa, e a gente conhece muito bem as queimaduras das águas-vivas, que geralmente são noticiadas nos jornais, dependendo do período do ano, geralmente aqui no Brasil no verão. Então, essas queimaduras são causadas por esses tipos celulares, quinidócitos. Com relação à reprodução, existem as 2 formas: a reprodução assexuada nos quinidários por brotamento, assim como ocorre nas esponjas, e também a reprodução sexuada pela união dos gametas, os espermatozoides e os óvulos. Ao contrário na esponja, onde o óvulo fica confinado no conóstro, nos quinidários os 2 tipos celulares reprodutivos estão presentes no meio externo, e eles se encontram no meio externo, ocorrendo assim a fecundação. Só vale lembrar um detalhe pequeno aí que eu esqueci de comentar, com relação ao meio em que vivem. Os quinidários vivem também no meio aquático. São poucos animais que vivem em água doce, tá? E a maioria sobrevivem no ambiente marinho. O próximo filo da escala evolutiva é o filo Plateumintes, conhecido como os organismos representantes aí as planárias, como a gente vê nesse GIF. São organismos que apresentaram na linha evolutiva os protostômios. Protostômios são regiões que no desenvolvimento embrionário que dá origem à boca. Contudo, como já foi explicado nos quinidários, essa abertura
tem-se a entrada do alimento e também a excreção da parte não digerida pelo animal, pelo mesmo poro, né, pela mesma abertura. E outra característica presente aí no filo, que são organismos acelomados. Apesar de ter o surgimento de um outro terceiro folheto germinativo, chamado de mesoderma, eles não formam uma cavidade dentro do corpo. Então, fica-se uma massa ainda maciça, que no caso dos vermes é chamado de parênquima, que é um tipo de tecido oriundo do mesoderma. Então a gente chama de animais triblásticos, que possuem os 3 folhetos germinativos, e com isso a gente já coloca em categoria como animais bilaterais. Lembrando que os animais diblásticos, ou seja, que possuem 2 folhetos germinativos, são divididos radialmente, e os triblásticos, né, os animais dos vermes achatados em diante, podem ser divididos em 2 partes somente. Então, são organismos bilaterais. E um ponto de vista evolutivo também dentro dos organismos do filo é a cefalização. Como a gente pode ver aqui no tubelário, que é um representante da classe tubelária, a parte anterior, ou seja, a primeira parte que tem contato com o meio externo, geralmente, a partir desses organismos em diante, no reino animal, é onde ocorre a cefalização. Então, a cefalização é uma concentração de células neurais que possuem um centro, né, de estímulo e de movimento da musculatura em si. Então, aqui a gente já pode ver uma projeção da parte do cérebro aqui no tubelário. Então, representando aí as classes, temos o tubelário, da classe tubelária, e eles são organismos representados pelas planárias. As planárias possuem 2 estruturas, nesses pontinhos pretos aqui, mostrando aqui na seta, que são chamados de ocelos. Os ocelos são estruturas fotorreceptoras, ou seja, elas captam a luz do ambiente, e aí o animal ele consegue ter uma interpretação desse ambiente. Não são olhos, tá? Eles não têm uma capacidade de captar imagens, eles somente são estruturas que captam luz. As planárias são organismos hermafroditas, ou seja, possuem os 2 órgãos masculino e feminino no mesmo corpo. Eles podem se reproduzir sexuadamente, em contato de um animal com o outro, ou de forma sexuada por fissão transversal. Fissão transversal, o animal é dividido ao meio, talvez por uma ação ecológica ou uma tentativa de predação deles por outro animal, e aí essa outra parte gera um novo indivíduo. Então, tem desenvolvimento da parte ganglionar, aqui cerebral, e também o desenvolvimento dos celos, mas ele possui um tamanho menor comparado ao indivíduo original. Eles são organismos de água doce e também de água salgada. Tubelário somente de água doce. No geral, os plateumintos estão presentes tanto na água doce como salgada e em ambientes terrestres úmidos. Por exemplo, o outro indivíduo da classe Trematódea é o Esquistossoma mansoni, que causa a doença chamada esquistossomose. Eles são organismos parasitas, ao contrário dos tubelários, que são organismos livres nadantes, que ingerem alimento a partir do meio ambiente. Já os trematódios e os cestódios
que são da classe Cestodia, são organismos parasitas, ou seja, eles precisam parasitar algum organismo para sobreviver. Eles têm um intestino muito rudimentar. Aqui no caso dos trematóides, eles têm duas ventosas que são utilizadas para fixar no hospedeiro e eles possuem sexos separados. Então, ao contrário das planárias, eles realizam a reprodução sexuada, mas eles possuem órgãos separados. E o cestódio, ele tem como representante a tênia, que também é um parasita, e eles não possuem ventosas como as duas presentes aqui no trematóide. Eles são parasitas obrigatoriamente intestinais e também a grande preocupação aí de saúde pública, né? Tanto a tênia como o esquistossoma. O próximo filo da nossa escala evolutiva do reino Animalia é o filo Nemátoda. Nemátoda representa organismos vermes, alongados e com corpos cilíndricos, com as extremidades dos corpos afiladas, como a gente pode ver nessas imagens, e também são organismos com uma diversidade muito grande nesse filo, ou seja, tem muitas espécies presentes nele. Aqui na imagem representa os nemátodas do Bob Esponja, que são extremamente vorazes, né, no desenho, e ele é comparado aqui no desenho com os cupins, né? Então eles seriam os cupins dos mares, onde eles detonam a casa do Bob Esponja e também da Finda do Biquíni. Uma novidade evolutiva aí nesse filo é o surgimento das cavidades no corpo. Só relembrando, os plateumintes, eles não possuem essas cavidades, o corpo é preenchido com uma massa mole, como expliquei para vocês, e aqui já existem as cavidades no corpo, então é uma novidade evolutiva surgida aí no reino Animalia. E também a gente considera que são pseudocelomados, eles não têm celomas verdadeiros, e esse pseudoceloma é um preenchimento do corpo que está relacionado às funções de nutrição para as células musculares, as células nervosas, que estão presentes ali próxima da epiderme, na extremidade do corpo, e também na nas trocas gasosas, né? Função respiratória por difusão de uma célula para outra. E também tem uma função de esqueleto hidrostático, ou seja, para dar uma certa sustentação para o corpo do verme. Eles têm presença de ânus e de coácula. O ânus é um orifício, né, com função de excretas, e no caso do sexo masculino, o ânus tem no sexo feminino, no sexo masculino ele tem outro nome porque ele tem outra função, se chama coácula, e além da excreta dos alimentos não aproveitados, é expelido no mesmo orifício os espermatozoides. Então o nemátoda possui uma reprodução sexuada, onde os sexos são separados, e também há um dimorfismo sexual, ou seja, a fêmea é maior que o corpo da fêmea é maior que o corpo do macho. E para finalizar esse filo, esses organismos estão relacionados às principais parasitoses humanas. Por exemplo, a gente tem o Ascaris lumbricoides, que causa a lombriga, conhecida lombriga, por ingestão, né, dos ovos. A gente tem também a ancilostoma, que está relacionada ao bicho geográfico, que acaba penetrando por alguma ferida na pele e vai migrando, né, por isso que se chama bicho geográfico, vai migrando pelo corpo.
E também a gente tem a Vulkeréria, que causa a filária. Então essa foi a primeira parte da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e tenham tirado aí as dúvidas e complementado com esse conhecimento de vocês. Então, desejo aí bons estudos e até a próxima. Tamo junto.